Histórias do Caminho, José Bonifácio de Andrada e Silva, depois Rui Barbosa. Os espíritos superiores são claros quando nos lembram que o homem não retrograda. Sua caminhada evolutiva não permite que retorne à condição inferior em relação à que se encontrava, isso em nível moral. A água não retorna à nascente após percorrer seu curso normal. Para que isso aconteça, torna-se necessário todo um processo de preparação, e vem o sol que evapora, seguem a condensação, a precipitação em formas diversas e o enriquecimento dos lençóis freáticos. A vida também é assim. Após a morte do corpo físico, o espírito não retorna ao mesmo corpo, que jaz sem vida. Um novo processo aguarda para que possa retornar à vida física, retomando outro corpo. No caso presente, é o próprio Rui Barbosa relatando uma de suas existências, anterior no Brasil, prestando seus relevantes e inestimáveis serviços à nação, como vamos ver. O movimento de emancipação, buscando a separação de Portugal, fervilhava, sobretudo no Rio de Janeiro, cérebro do país, conquanto a hesitação do príncipe Dom Pedro, que considerava as tradições e os laços de família. Contudo, ele sente a assistência espiritual do Espírito Ismael, coordenador do Brasil designado por Nosso Senhor Jesus Cristo, e de seus companheiros, que o incitam a completar a obra de emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe, simultaneamente, as palavras do Pai no instante das despedidas. Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes seja para ti, que me respeitarás, do que para algum desses aventureiros. Os homens eminentes da época, a cuja frente somos forçados a colocar, pela própria envergadura deste notável que é a figura de José Bonifácio, como a expressão culminante dos Andradas, auxiliam o príncipe regente, sugerindo-lhe medidas e providências necessárias. Foi feito ministro do Reino do Brasil e dos Negócios Estrangeiros. O patriarca da independência adota as medidas políticas que a situação exigia, inspirando, com êxito, o príncipe regente nos seus encargos de governo. José Bonifácio é quem aconselha a Dom Pedro uma viagem a Minas Gerais e a São Paulo, com o objetivo de unificar o sentimento geral em favor da independência e serenar a luta acerba dos partidarismos. Nessa viagem, ao regressar de Santos para o Rio, Dom Pedro recebe de 2 mensageiros as novas imposições das Cortes de Lisboa e também as cartas que lhe escreveram sua esposa Leopoldina e José Bonifácio. Ali mesmo, nas margens do Ipiranga, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível, que velava pela grandeza da pátria. Com efeito, Tiradentes, martirizado 30 anos antes pela causa, acompanhava Dom Pedro, pela bondade do espírito Ismael, que velava pelos acontecimentos. É verdade que a organização social e política da pátria do Evangelho não foi feita sem muitas lutas. A Constituição, depois de calorosos debates, que culminaram com a dissolução da Assembleia Constituinte com o exílio dos irmãos Andradas, foi aclamada a 25 de março de 1824. Mais tarde, Dom Pedro redimiu-se dessa expatriação, chamando José Bonifácio para ser o tutor do seu filho Pedro de Alcântara, reencarnação do espírito Cassius Longinus, que viria a ser o magnânimo imperador Dom Pedro II, considerado o maior de todos os republicanos de sua pátria. Os mensageiros de Ismael auxiliaram ainda o esgotado Dom Pedro I na solução de muitas revoltas, e no dia 7 de abril de 1831, sem sequer ouvir seus ministros ou conselheiros, abdicava na pessoa do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que contava então 5 anos, e ficaria sob a esclarecida tutela de José Bonifácio. Nem poderia ser diferente, para uma alma iluminada como a do espírito Cassius Longinus, a figura paternal de José Bonifácio, o patriarca da independência, ajudou a moldar-lhe a formação para que viesse a se tornar o inesquecível monarca que governou nosso país por quase 50 anos e não opôs resistência quando a República foi implantada, como a fórmula de governo compatível com a evolução do país e com a posição cultural do seu povo. Nesse momento, José Bonifácio estava lá, agora com a vestimenta física de outro grande personagem da história, Rui Barbosa. José Bonifácio desencarnou em 1838, em Niterói, pouco tempo depois, renasceu, em 1849, na cidade de Salvador, estado da Bahia, com o nome de Rui Barbosa, inteligência lúcida que, aos 5 anos de idade,
já sabia conjugar todos os verbos regulares, foi orador desde moço, escritor primoroso e advogado dos mais conceituados. Como diplomata, os idiomas latim, francês, inglês e alemão, pelo menos, lhe eram familiares, assim como a filosofia e as matemáticas. Quanto ao idioma pátrio e sua literatura, é possível que nenhum outro calouro da faculdade do norte do país, em Recife, o pudesse sobrepujar na solidez do preparo, que tinha começado, como vimos, muito cedo. Foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Rui Barbosa havia sido sempre monarquista. Tinha ressalvas, porém, em relação a excessos do regime vigente, por isso, queria dar um cunho rigorosamente formal ao parlamentarismo, separar a Igreja do Estado e fundar a federalização das províncias, sob a presidência parlamentar da monarquia. Havia declarado guerra também contra o cativeiro e, agora, desfraldava a bandeira do sistema federativo, conquanto sonhasse preservar a monarquia. Veio a República, porém, e Rui Barbosa não a recusou, pelo contrário, pois já preconizara a federalização das antigas províncias por campanha jornalística que desenvolveu por décadas no Jornal Diário de Notícias, o que contribuiu muito para o desmoronamento das então decadentes instituições monárquicas. O ilustrado José Bonifácio vinha completar o trabalho de emancipação da nossa pátria, agora se aliando a outros valorosos defensores da proclamação da República. É assim que a 15 de novembro de 1889, com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama, inopinadamente, no Rio de Janeiro, a República dos Estados Unidos do Brasil. Nos primeiros tempos do regime republicano, durante o mandato do Marechal Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa foi ministro da Fazenda, propondo um austero programa de governo na economia, com o fito de resgatar a antiquíssima dívida externa brasileira e, mais tarde, assumiu interinamente o Ministério da Justiça, elaborando decretos da mais alta importância. Prosseguiu lutando pelas instituições democráticas, enfrentando o que chamava de abusos do governo do Marechal Floriano Peixoto, que assumirá a presidência depois da renúncia de Deodoro, e procurando sempre difundir os postulados da ética, da fé, da defesa da ordem constitucional, nas décadas que se seguiram. Essa é uma das razões pelas quais é considerado o patrono dos advogados do Brasil. José Bonifácio Rui Barbosa era um velho espírito, com muitas reencarnações em vários países da Europa, nas quais se salientou pela sua coragem moral e independência de pensar e agir. Empolgou-se com o surgimento de uma nova nação no continente americano, fadado a ser o berço de uma civilização amante da liberdade, e desejou reencarnar nesse país, que seria o coração do mundo, o Brasil. É um espírito que muito amou o Brasil e por ele trabalhou heroicamente, primeiro como José Bonifácio, o patriarca da independência, depois como Rui Barbosa, um dos grandes artífices do movimento de separação definitiva de Portugal e, mais tarde, juntamente com Prudente de Moraes, autor do texto da Constituição Brasileira de 1891, Carta Magna que ele procurou honrar em toda a sua vida, embora não fosse bem compreendido nessas duas encarnações, em virtude de sua largueza de vistas e de seu inquebrantável idealismo. Em 1º de março de 1923, cala-se a voz que tanto defendeu os interesses do Brasil. Um jornal do Rio anunciou na manhã seguinte, e apagou-se o sol. Em magnífica comunicação intitulada Oração ao Brasil, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Rui Barbosa conta das suas duas laboriosas existências no Brasil e do seu amor pela pátria do Cruzeiro. Oração ao Brasil. Rui Barbosa. Brasil. Quando os povos cultos e poderosos exibem o verbo da força pela boca dos canhões, revivendo milenários estigmas da destruição e da morte, nós, os teus tutelados felizes, podemos exaltar-te o heroísmo silencioso. Adotaste-me por filho afortunado, quando te bati à porta acolhedora, fugindo ao céu borrascoso e sombrio do velho mundo. Deixava, no fumo do pretérito, os impérios coroados de ouro,
que alimentam a ignorância e a miséria com o baraço e o cutelo dos carrascos da liberdade, a truculência erguida em governo das nações, asfixiando o impulso generoso de comunidades progressistas, a tirania convertida em legalidade nos tronos de rapina, a mentira e a astúcia mascaradas de sacerdócio, a opressão inquisitorial dos perseguidores da fé livre, buscando perpetuar o tempo infeliz da Idade Média, a fábula impiedosa pretendendo orientar as letras sagradas, e, por fantasma erradio, a revolta, dominando cérebros e corações, para, mais tarde, arremeter de improviso aos golosos comensais do poder. Atravessei os pórticos do templo da fraternidade, que o teu clima de paz me oferecia. Deslumbrado à luz de teu céu, ajoelhei-me ante o cruzeiro resplandecente que te inspira, recordando o divino herói crucificado. Aqui, o patíbulo não era o caminho dos sonhadores, o crime organizado não era a coroa administrativa, as trevas das consciências não eram a expressão religiosa, o despotismo purpurado não era o refúgio à intolerância, o cativeiro das paixões inferiores não era a aristocracia da inteligência, o assassínio das opiniões não era a glória do feudalismo jactancioso, a violência não era a segurança, a carnificina não era o brilho do mando, o sangue e o veneno, a prepotência e a traição não eram a galeria brilhante da política do terror, a fogueira não era o prêmio à investigação e à ciência, a condenação à morte não era o salário dos mais dignos. O perfume da terra misturava-se à claridade do firmamento, e orei, agradecendo à providência divina o acesso aos teus celeiros de pão e de luz, de compreensão e de bondade. Em teus caminhos, rasgados pela renúncia de apóstolos anônimos, estampavam-se os rastros de todos os corações que se haviam fundido, no crisol do amor sublime, para os teus primeiros dias de nacionalidade. Ouvi o cântico das três raças, que o trabalho, a simplicidade e o sofrimento consagraram para sempre em teu nascedouro, e recebi a honra de compartilhar o esforço de quantos te prelibaram a independência. Por ti, em minha frágil estrutura de homem, amarguei os tormentos do operário e as angústias do orientador. E, enquanto te acompanhava os vagidos no berço da emancipação que conquistaste sem sangue, por ti fui quinhoado com a graça do desfavor e do exílio, para voltar, depois, à cabeceira do infante que te guiaria os destinos, durante meio século de probidade e sacrifício. Lidador novamente sentenciado ao ostracismo, aguardei a morte, com a serenidade do servo consciente, feliz pela exação no cumprir seu dever e crente na tua destinação de terra prometida que o rei entronizado na cruz estremece e amanhã. Sob a inspiração viva de teus dilatados horizontes de luz, jamais me alapei nas dobras da pusilanimidade quando se me exigisse valor, jamais urdi a ficção, refugindo a realidade, jamais contubernei com a felonia contra a inocência. E ardendo no propósito de servir-te, no resgate de minúscula parcela do meu débito imenso, entranhei-me venturoso no labirinto da reencarnação, ideando contigo a pátria da renovação humana. Reconstituído o templo de carne, de cujo órgão se irradiariam as ondas do pensamento, devotei-me de novo ao culto de teu progresso incessante. Eu, que desfrutar o privilégio de sentar-me nas assembleias que te planejavam o grito libertador, assomei à tribuna de quantos te defendiam os ideais republicanos, filiando-te na legião dos povos cultos e determinadores. Por ti, partilhei o governo, usei a autoridade, preservei a ordem, louvei o patriotismo, encareci a democracia e confundi-me com o povo, vivendo-lhe as expectativas e aspirações. A invocação de teu nome, e acima de todas as cogitações peculiares ao homem de Estado e ao filho honrado da plebe laboriosa, que eu fui, advoguei, em tua companhia, a causa da liberdade, compreendendo o apostolado de amor universal com que subiste à tona da civilização. Nunca me honrei com aplausos e louros, que os não mereci, mas vigiei, quanto pude, na preparação de tua vitória, exercendo o ministério do direito a que te afeiçoaste, desde o sonho impreciso dos missionários expatriados que te marcaram as primeiras linhas de evolução, voltados para o esplendor da igreja primitiva. Incorporando-te à essência de meu sangue e de meu ideal, confiei-me, célula microscópica, à tua grandeza imperecível e tomei assento nas lides da palavra e da pena, nos tribunais e nas praças, nos jornais e nos comícios, quase sempre sozinho, na guerra sem quartel daqueles que não conhecem o conselho dos generais, nem o apoio das baionetas. Por ti, suportei, orgulhoso, o peso de asfixiantes responsabilidades que me feriram os ombros e me iluminaram o coração, na evidência e na obscuridade, aprendendo e sofrendo contigo, na escola da igualdade, da tolerância e da justiça. E agora,
que a ciência mortífera grava a transitória supremacia nos regimes, estimulando a política da força pelo triunfo numérico, que a perversidade da inteligência lança o descrédito nos fundamentos morais do mundo, que a crise do caráter emite vagas assustadoras de perturbação e desordem, que a toga desce da majestade dos seus princípios, para dourar os instintos da barbárie, nos tremendos conflitos internacionais que se agigantam no século, que a moral religiosa concorre ao pleito de dominação indébita, imergindo nas trevas da discórdia as consciências que lhe cabe dirigir, que a doutrina do sílex substitui os tratados nas guerras sem declaração, que os dogmas de todos os matizes se insinuam nas conquistas ideológicas da humanidade, preconizando a mordaça e o obscurantismo. Agora ponho meus olhos em teu vasto futuro. Possa continuar ecoando em teus santuários e parlamentos, cidades e vilarejos, vales e montanhas, florestas e caminhos, a palavra imortal do Mestre da Galileia. Conserva a tua vocação de fraternidade, para que os mananciais da bênção divina jorrem luz e paz sobre a tua fronte dignificada pelo esforço cristão na concórdia e na atividade fecunda. Guarda o teu augusto patrimônio de liberdade à distância de todos os gigantes do terror, dos deuses da carniça e dos gênios da brutalidade, que tentam ressuscitar os fósseis da tirania. Elege o trabalho por bússola do progresso e da ordem, porque de tuas arcas dadivosas manará novo alimento para o mundo irredimido. Templo de solidariedade humana, teu ministério de pacificação e redenção apenas começa. Novo hino será desferido por tua voz no coro das nações. Nem Atenas adornada de filósofos, nem Esparta pejada de guerreiros. Nem estátuas impassíveis, nem espadas contundentes. Nem Roma, nem Cartago. Nem senhores, nem escravos. Desdobrem-se, isto sim, em teu solo amoroso os ramos viridentes da árvore do Evangelho, a cuja sombra inviolável se mitigue a sede multimilenar do homem fatigado e deprimido. Desfralda o estrelado pavilhão que te assinala os destinos e não te quebrantes à frente dos espetáculos cruentos, em que os povos desprevenidos da atualidade erguem cenotáfios e ossuários à própria grandeza. Descerra hospitaleiras portas aos ideais da bondade construtiva, do perdão edificante, do ilimitado bem, porque somos em ti a família venturosa do cristianismo restaurado, e, por amor, se necessário, 1000 vezes nos confundiremos no pó abençoado e anônimo dos teus caminhos floridos de esperança, empunhando o código da justiça para o exercício varonil do direito, emergindo das sombras da morte, celeiro sublime da vida renascente. Grande Brasil! Berço de triunfos esplêndidos, aberto à glorificação do Cristo, seja ele a tua inspiração redentora, o teu apoio infalível, a trave mestra de tua segurança e, enaltecendo o messianismo do teu povo fraterno, em cujo seio generoso se extinguem todos os ódios de raça e se expungem todas as fronteiras do separatismo destruidor, que o Mestre encontre no âmago de teu coração o sagrado pouso das boas novas de salvação, descendo, enfim, da cruz de nossa impenitência multissecular para conviver com a humanidade terrestre, para sempre. Rui Barbosa. Essa oração é uma ode ao Brasil e nela, faz referências à sua reencarnação como José Bonifácio, de que resulta, aliás, significativa a troca de mensagens entre o médium Francisco Cândido Xavier e Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Quando José Bonifácio partiu, levou grande amor e reconhecimento à Bahia e reencarnou-se lá, quase que de imediato, para prosseguir no trabalho de libertação do país. Antes era a independência e, em seguida, a abolição do cativeiro e a república. Como vemos, as tarefas continuam. Oração ao céu do Brasil. Dom Pedro de Alcântara. Céu do Brasil, da glória em que te estrelas. Na mensagem de paz ao mundo inteiro. Guarda os astros sublimes do cruzeiro. Por nossas avançadas sentinelas. Recebe as nossas súplicas singelas. E derrama no solo brasileiro as bênçãos do divino timoneiro, das quais, ditoso e lindo, te constelas. Faze da terra, que nos abençoa, florão de amor e rútila coroa, para o trono do bem, puro e fecundo. E faze-nos, no imenso campo humano, servidores do Cristo soberano, no iluminado coração do mundo. Psicografia de Chico Xavier. Brasil, Castro Alves, 1971, no programa Pinga Fogo. Brasil. Brasil,
O mundo a escutar-te pergunta hoje, o que é a terra de minha vida? Responde as nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras. Alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória. Grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos. Sabe os loucos prometeus, do píncaro a que te elevas. Dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor, que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias. Deodoro a renovação dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais. Fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos. Augusto pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos. Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sois. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje, que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus, ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, e Brasil. Castro Alves. Comentários finais. A generosa pátria do Cruzeiro, a todos transforma, o coordenador desta terra sem igual, o anjo Ismael, atendo à orientação do nosso divino Mestre Jesus, acolheu aos espíritos mais endividados, via de regra os maiores celerados no passado, em muitas vidas de ilusões, para a redenção na amada terra do Brasil. Somente por amor, quis o Senhor nos reunir, para dirimir nossa pesada culpa. Amemos ao Brasil, sejamos bons cidadãos do planeta Terra, mantendo a certeza que todas as oportunidades concedidas por extensão da misericórdia divina é para nós bênção de redenção, paz e luz. Vem archote de luz. Vem Jesus. Viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Referências bibliográficas. O Consolador, Rui Barbosa, por ele mesmo, Crônicas e Artigos, ano 7, número 327 em 1º de setembro de 2013. Federação Espírita do Paraná, Momento Espírita, Livraria Mundo Espírita, Jornal Mundo Espírita, janeiro de 2024, número 1674, ano 91. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 17, Primórdios da Emancipação. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, A Independia. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 21, Fim do Primeiro Reinado. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 27, A República. Grandes vultos da humanidade e o Espiritismo. Silvio Brito Soares, Rio de Janeiro, FEB, 1975. Capítulo Rui Barbosa. Falando à Terra, autores diversos, pelo Espírito Rui Barbosa,
Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, Oração ao Brasil. Chico Xavier pede licença, autores diversos, pelo Espírito Dom Pedro de Alcântara, Médiuns Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, capítulo 21, Oração ao Céu do Brasil.